Eu estou aqui ao lado do diretor da Metos Brasil, Luciano Lohmann. Luciano, eu estava vendo aqui mapeamento do solo em alta resolução. Qual é o significado disso? Olha, Vitor, o significado disso é desvendar o que está embaixo do solo que os olhos não conseguem ver, né? Acho que grande parte da produção agrícola passa pela qualidade do solo com que a gente está mexendo. E a ideia é que esse sensor permite que a gente entenda melhor alguns parâmetros do solo, que são muito importantes para a gestão das culturas, mas que até hoje são difíceis de manejar. Então esse é um sensor que ele faz a leitura de eletrocondutividade do solo, ele faz a leitura de compactação do solo e também de umidade do solo, em 4 profundidades. Então nós conseguimos saber todo o perfil do solo, esses parâmetros todos até mais de 1 metro de profundidade. Então conhecendo essas variáveis do solo, né, a gente consegue então mapear isso aí e trabalhar melhor em cada uma das zonas. Eu estava vendo um dos equipamentos ali, e tu estava nos falando, que faz ali a medição do solo com... É um aparelho que depois nós vamos mostrar aqui para os nossos seguidores, mas que eu comparei como um termômetro, e na verdade tu disse, olha, é um termômetro da Terra. De certa forma ele é um espião, né? Um olho dentro do solo, né? Então tem um sensor que esse que você mencionou, a gente vai mostrar depois, ele é um sensor que monitora a umidade e a temperatura do solo em múltiplas profundidades, né? Ele vai até mais de 1 metro de profundidade, então com essa informação de todas as camadas a gente consegue entender como cada parte da zona radicular está trabalhando com a terra, se ela tem água suficiente, se ela está numa temperatura boa para trabalhar assim ou não. E aí, dependendo do tipo de cultivo, se o produtor é irrigante, por exemplo, ele pode tomar uma decisão muito mais bem embasada a respeito daquela atividade que ele precisa fazer em campo. Então, naturalmente, na irrigação, você saber exatamente quanta água tem guardada no seu solo e exatamente até onde vão as suas raízes, essa informação é ouro. Que eu consigo saber, bom, dentro do universo aqui das minhas raízes que ela consegue alcançar, eu ainda tenho água suficiente até a próxima chuva que vai vir? Eu preciso irrigar antes? Eu posso economizar? Ou será que eu preciso já irrigar agora porque não vai chover, né? Então, conhecendo bem isso aí, permite que a gente seja mais eficiente no uso dos nossos recursos, água e energia, né? Está cada vez mais caro, né? E onde entra a inteligência artificial nisso? Olha, a inteligência artificial ela entra em algumas diferentes camadas, tá? Hoje em dia tudo tem inteligência artificial, né? E naturalmente dentro da agricultura também existe uma grande expectativa, né, a respeito do uso dessas informações. Hoje em dia nós já trabalhamos com a inteligência artificial há alguns anos aqui dentro da Metos, no sentido de previsão do tempo, melhorar as nossas previsões do tempo, tá? Quando a gente fala de previsão do tempo, né, bom, as pessoas conhecem pouco sobre o que realmente forma uma previsão do tempo. Elas gostam de xingar o meteorologista, né? Ah, não deu certo, a previsão errou e tal. Mas ela nunca realmente, às vezes, foi a fundo para entender o que é um modelo de previsão do tempo. E, na verdade, faz muita diferença uma previsão aberta para uma cidade versus a previsão da própria fazenda. Às vezes a fazenda está a 50 quilômetros da cidade. Por que uma previsão para a cidade ia ser relevante para a fazenda? Eu preciso de previsões locais, né? Então, quando eu tenho a instalação de estações meteorológicas nas fazendas, eu consigo ter um ponto de observação local do meu clima, entender esse microclima e, baseado nesse microclima, com a inteligência artificial, eu consigo melhorar minha previsão do tempo. Por que eu consigo melhorar minha previsão do tempo? Nós trabalhamos com 14 modelos de previsão do tempo que rodam em paralelo. Tem o modelo europeu, o modelo americano, o modelo australiano, o modelo suíço. Todos esses institutos de meteorologia criam fórmulas matemáticas que preveem o clima. Eles preveem como o tempo vai se comportar. E cada um desses modelos funciona melhor numa diferente região, por exemplo. Um modelo funciona bem na planície, outro funciona no Planalto, outro funciona na costa, um funciona bem na Europa, outro funciona bem na América do Sul. A questão é que quando eu tenho uma observação local com uma estação meteorológica instalada na área do cliente, eu consigo treinar o meu modelo. E retroalimentando ele, botando os dados na estação, eu consigo dar mais peso para o modelo que funciona melhor naquele lugar. Então a inteligência artificial ela já entra hoje nessa análise do clima de cada localidade e na composição de um melhor modelo que funcione para aquele ponto. Mas para eu conseguir botar a inteligência artificial para trabalhar, eu preciso de dados. Preciso de dados de qualidade. E geralmente é aí que está o grande ponto falho quando a gente olha para a estratégia do produtor em usar a inteligência artificial. Que a inteligência artificial precisa de uma base sólida de informações e que geralmente ele ainda não tem.
Eu falo muito para o meu produtor hoje, né? Como é que você está se preparando para trabalhar com inteligência artificial, né? Porque além da inteligência que já é usada, por exemplo, para refinar a previsão do tempo, existem outras aplicações muito interessantes que vão surgir com a inteligência artificial. E todas as aplicações precisam de dados de base. E isso é o que o produtor ainda não tem. Às vezes ele tem lá um mapa de solo, ele consegue um mapa de colheita, um mapa de plantio, ele vai juntando várias informações. Agora, como é que o clima impactou essa operação dele, ano a ano? Ele consegue mensurar o efeito do clima junto com todas aquelas outras operações para entender o quanto o resultado final dele foi impactado pelo clima naquela localidade? Então, para o produtor poder usar a inteligência artificial daqui a 5 ou 10 anos, com todas as ferramentas muito legais que vão aparecer, para o produtor usar essa inteligência, ele precisa de um banco de dados da área dele. E é aqui que a gente está trabalhando com o produtor, olhando não só para a operação dele no dia a dia, mas olhando para o futuro. Falando assim, como é que você está se preparando para trabalhar com a inteligência do futuro? Que você precisa de dados. E geralmente é aí que está o buraco hoje. Pelo que tu estás falando, esse tipo de serviço prestado pela Metos do Brasil também é interessante para prefeituras, né? Principalmente prefeituras, cidades que ficam, cidades ribeirinhas principalmente. Com certeza, né? Com certeza. A gente está tendo uma demanda cada vez maior nesses outros mercados, né? Porque a Metos também trabalha bastante com defesa civil, com pesquisa, com infraestrutura, logística, né? A gente monitora até linha férrea de trem que está passando na serra e do trem não pode parar porque tem um deslizamento de terra, por exemplo. Então, os dados de clima eles são importantes para múltiplas frentes. Naturalmente, a agricultura é uma das frentes que mais se beneficia disso, porque o clima afeta grandemente a produção agrícola, né? Agora, as prefeituras, como você mencionou, por exemplo, é um caso de uso completamente diferente, mas tão importante quanto, que é um alerta a tempo de salvar a população, evacuar áreas que você vai ter, por exemplo, um transbordamento de rio, ou você ter uma previsão do tempo melhor que permita você entender com mais clareza que está vindo uma grande massa de chuva e que vai impactar, né? Então, por exemplo, a gente monitora também, temos sensores para monitorar o nível de água. Então, tem prefeituras com as quais nós trabalhamos que tem o monitoramento estratégico de vários pontos dos rios que cruzam a cidade para entender se o nível de água aqui já subiu, se está subindo, em quanto tempo depois que o nível subir aqui ele vai chegar no centro da cidade. Eu estou tendo chuva também que está enchendo mais esse rio, sim ou não. Então, quando a gente trabalha no âmbito institucional com defesa civil, por exemplo, a gente faz projetos muito mais amplos de monitoramento, que envolvem não só a observação local, seja de chuva, de temperatura, vento ou de nível de água, mas também olhando para a previsão. Como é que a gente melhora essa previsão? Porque hoje as prefeituras elas são muito reativas. Infelizmente, os órgãos públicos não têm hoje uma previsão com qualidade o suficiente que permita eles tomarem ações a tempo de fazer, né, grandes ações, ou de evacuar uma área, ou de salvar alguma vida, né? Então, o nosso objetivo também é trazer previsões meteorológicas melhores. E para uma previsão ser melhor, eu preciso de mais pontos de observação. Eu preciso de mais equipamentos que validem aquela previsão e ajudem a calibrar o modelo, para daí a previsão também poder melhorar. A gente percebe que quando chove, muitas vezes não está mais chovendo em Porto Alegre, mas vem dos afluentes do Rio Guaíba uma quantidade enorme de água e que acaba impactando no Rio Guaíba e em outros rios. Com certeza, é um efeito cascata, é isso que a gente nota. Então, muitas vezes também as abordagens, quando a gente olha para o poder público, infelizmente são abordagens fragmentadas. E essa é uma grande deficiência hoje que a gente tem no combate aos desastres naturais, porque a gente precisa de ações integradas. Eu preciso de redes que atuam em grandes áreas para que o meu sistema de previsão possa melhorar. Se eu tiver 1 ou 2 pontos de observação, eu não vou melhorar a minha previsão do tempo o suficiente para ser impactante. Agora, como é que eu trabalho de maneira integrada? Eu não posso trabalhar prefeitura a prefeitura, tem que trabalhar no nível estadual, tem que trabalhar no nível federal, porque essas ações precisam ser coordenadas, né, com múltiplos órgãos. Então, é um desafio bastante empolgante, no sentido que a gente está animado para poder ajudar, mas ações mais estruturantes são importantes.
Com certeza também vocês têm atuação na área de, quando há deslizamento de terras, né, como acontece às vezes até na beira de estradas, e que causam grandes danos e inclusive mortes, né? O deslizamento de terra, muitas vezes ele pode ser previsto pela quantidade de chuva acumulada, né, e pelo monitoramento da condição da umidade do solo nas encostas, né? Então, usando sensores de umidade do solo, junto com a inteligência de quanto choveu acumuladamente, permite a gente criar índices de risco que podem ser gerados alertas, então, porque a gente está tendo aqui um cenário de grande risco de deslizamento, né? Então aí a Defesa Civil pode trabalhar em cima e agir a tempo. Para encerrar, Luciano, esclarecendo tantos pontos aí, a gente poderia ficar conversando mais de 1 hora. Mas para encerrar, de onde surgiu essa metodologia e como as pessoas podem fazer contatos para obter mais informações? Bom, essa tecnologia, apesar de ser extremamente avançada, ela não é necessariamente nova. A observação climática, a previsão do tempo, ela ocorre há muito tempo, né? O que está acontecendo é que essa tecnologia está melhorando e ela está permitindo integrar melhor a observação com a previsão, refinar essa previsão com base nos pontos observados, né? Então, a nossa empresa ela trabalha com isso há mais de 40 anos. A nossa empresa foi fundada na Áustria. Eu estou aqui no Brasil à frente da Metos já fazem mais de 13 anos, né? Eu trabalhei 1 ano lá fora e aqui no Brasil eu retornei para cá e eu abri então a subsidiária por aqui. Nós temos uma rede extremamente robusta com milhares de estações meteorológicas instaladas em todo o Brasil. Ficaremos felizes aí de atuar com qualquer pessoa, né, organização, seja dentro da agricultura ou não, né, que tiver interesse em trabalhar com o clima, estamos à disposição. A Metos Brasil fica sediada em Itajaí, Santa Catarina, mas nós temos agentes aí no Brasil inteiro, do norte ao nordeste, ao centro-oeste, ao extremo sul, a gente tem alguém trabalhando conosco, porque tão importante quanto instalar um equipamento é manter esse equipamento em campo. E esse equipamento ele está sujeito às intempéries, né? Ele foi feito para isso, ele está lá tomando chuva, sol, porrada atrás de porrada. Então o equipamento precisa ser robusto, mas ele também precisa ter um serviço de acompanhamento. E é isso que a gente faz, cuidar dessas redes para que um dado que foi monitorado ele tenha validade e daqui a 5 ou 10 anos eu possa voltar lá atrás e confiar que essa informação é verdadeira, porque é essa informação que vai alimentar um sistema de inteligência artificial no futuro. Muito obrigado, Luciano Lohmann, eu que agradeço. Diretor da Metos Brasil. E nós estamos sempre atualizando os agricultores do Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul é agro.